Muito boa noite, sejam bem-vindos à terceira, penúltima aula da nossa Semana da Inteligência Financeira. Hoje, um dia que nós vamos falar de um conteúdo que mostra o porquê que o programa Inteligência Financeira é diferenciado em relação a outros cursos online. O pessoal chama de curso, muitas vezes é um punhado de dicas, um punhado de entretenimento financeiro, um punhado de encadeamento de informações ou de vídeos que estão no YouTube. Nós vamos trabalhar aqui uma linha de raciocínio para transformar a vida de vocês. Espero que isso fique bem claro nessa noite de hoje. Hoje, um dia, quinta-feira, em que nós temos o índice Bovespa fechando em 105.687 pontos. Olha como sobe e desce, né? Estava falando há 2 dias atrás como que a bolsa tinha caído. Hoje uma alta de 1,24%. Volatilidade, sobe e desce, né? Esse nervosismo típico de um ano de eleições, acontece todo ano eleitoral no Brasil. Temos aí um mercado nervoso, cheio de boatos, cheio de inseguranças, medo de inflação, medo da alta do combustível, afetando a Bolsa e com isso o mercado nesse efeito sanfona de forma bem intensa até pelo menos lá meados de outubro, novembro, quando a coisa começa a ficar um pouco mais clara para o ano que vem. Bolsa subindo, dólar caindo praticamente nada, 0,08%, praticamente estável, R$ 5,14. Já não é aquele dólar a 4,60 que a gente via um pouco mais de um mês atrás, que todo mundo achou que poderia cair mais, quem aproveitou, aproveitou. Agora está um preço mais normalzinho, né? Surgindo notícias interessantes no Brasil, entra um pouco mais de dinheiro estrangeiro no Brasil, o dólar barateia, se tiver alguma notícia ruim aqui, o dólar vai embora, fica um pouco mais caro. Enfim, a gente vai viver isso também como parte da volatilidade do ano eleitoral. Sabendo que nós estamos passando por um processo que é não só o único, mas o último, né? Estamos falando da última semana da inteligência financeira, o último curso Inteligência Financeira começa semana que vem, a última oportunidade de ter esse treinamento. Você que conhece alguém que pode se beneficiar desse programa ou do curso, fica o convite para avisar familiares, amigos, pessoas conhecidas, colegas de trabalho, enfim, encaminhar. Você pode clicar logo abaixo do vídeo aqui e compartilhar no seu grupo de WhatsApp, por exemplo, avisar pessoas queridas da oportunidade desse conhecimento que é transmitido com muito carinho, muita dedicação, muita devoção para vocês que precisam organizar, porque eu já vou entrar aqui na explicação do porquê. Eu fiquei bastante preocupado com o resultado da pesquisa que nós fizemos na primeira aula, deixei para vocês preencher essa pesquisa, recebi quase 1.000 respostas, foram um pouco mais de 1.000 respostas, e vamos lá colocar na tela o resultado das situações financeiras que nós encontramos nessa pesquisa que vocês preencheram. 48% dos respondentes estão na categoria endividados, pois esse número não me surpreende, porque nós estamos nesse processo pós-pandemia, mas ele me incomoda bastante, porque na turma anterior, que aconteceu em fevereiro, nós tínhamos 46% de endividados. Na turma do segundo semestre do ano passado eram 42%, e na turma do primeiro semestre eram 36%. Então o número de endividamentos que vem participando da Semana de Inteligência Financeira é crescente, é um reflexo do que está acontecendo na economia como consequência da pandemia. E dos endividados nós temos 6% em estado crítico, aquela situação já bem fora do controle, perdeu completamente o controle, e 8% em estado grave, situação grave. Quem já está se inscrevendo no curso de Inteligência Financeira, quem já se inscreveu, sabe que nessa turma nós teremos o acesso tanto ao curso Inteligência Financeira quanto ao curso Equilíbrio Financeiro. O curso Equilíbrio Financeiro atende às 4 categorias de endividamento e principalmente quem está em estado crítico ou grave, ou seja, traz o passo a passo, o mapa da estratégia para poder montar um projeto, apresentar uma proposta a seus credores, uma negociação que você possa obter um bom desconto das suas dívidas e com isso equilibrar sua situação financeira no prazo bem mais rápido que seria se você estivesse apenas batendo a porta pedindo, né, passando o pires ali para conseguir um desconto sem estratégia. A estratégia está sendo apresentada para vocês. Então, voltando aqui à estatística, nós temos 6% em estado crítico, 8% em estado grave, 17% endividados no nível moderado, aquela situação em que há um endividamento planejado, dívidas do automóvel, da casa, algum tipo de financiamento que você fez, e além disso, alguma dívida que acontece de vez em quando, um empréstimo pessoal, um consignado, dívidas que você não gostaria de ter. E 17% também no endividamento eventual. Talvez tenha alguma dívida planejada e muito de vez em quando usa o limite do rotativo do cartão, acesso ao cheque especial, mas nada que preocupe demais. Porém, 48%, quase metade do público participante com um nível de endividamento desconfortável. Do público participante também, 10% responderam
na verdade não se autodeclararam no falso equilíbrio, mas por responder a estatística, as perguntas, se enquadraram na situação do falso equilíbrio, ou seja, a vida está equilibrada, não tem dívidas, não consegue fazer investimentos, mas aparentemente está correndo o risco de, diante do primeiro imprevisto na vida, entrar no ciclo da frustração. A gente vai para as outras duas categorias, né, verdinhas aqui, os poupadores, né, aqueles que estão fazendo reservas financeiras. 30% dos que responderam o questionário estão no nível moderado, 16% no nível planejado, pessoas que estão insatisfeitas com os objetivos que estão sendo alcançados, insatisfeitas com a falta de metas, 36% dos participantes. E 6% estão na categoria do equilíbrio financeiro, ou seja, já seguem um planejamento, talvez para a previdência, um planejamento para realizar seus objetivos, estão em busca de orientação e informação para tornar a carteira de investimentos mais eficiente, ou dar celeridade aos seus planos, ou dar mais segurança aos seus planos, dar mais eficiência, ou buscar mais qualidade de vida. Todos os perfis que podem ser melhorados, mas uma estatística que me preocupa pelo fato de predominar significativamente o número de endividados, pessoas que estão com dificuldades. Lembrando que nós, nessa terceira aula da nossa Semana de Inteligência Financeira, nós já estamos avançando no conteúdo que eu preciso mostrar para vocês qual que é o passo a passo do método, qual que é a metodologia que a gente usa para reverter situações de endividamento ou para melhorar situações em que não há um grau de satisfação no nível que a pessoa gostaria. Já vimos nessa semana sobre a importância de ter planos, já discutimos as 8 situações financeiras em que nós podemos começar um planejamento, desde o endividamento grave, essa que eu citei agora há pouco na estatística, até o equilíbrio financeiro, ou seja, cada um dos que está participando aqui, dos que estão participando, vai começar num nível diferente ou numa situação diferente. Nós vamos meio que nos encontrar num momento de equilíbrio financeiro e construção de independência financeira no segundo momento. Lembre-se também que se você perdeu algum episódio, não assistiu, não preencheu a pesquisa, não baixou a planilha, vamos colocar o QR Code na tela aqui, gente. Você pode apontar a câmera do seu celular e entrar direto na plataforma da Semana de Inteligência Financeira. Quem está assistindo no YouTube pode entrar diretamente. A câmera do celular não está funcionando, logo abaixo do vídeo no YouTube tem um link para participar da plataforma também. Na plataforma você tem planilha de orçamento doméstico, pode preencher a enquete para a gente chegar no número final até o fim de semana, a gente publicar lá no nosso grupo de discussão para tirar dúvidas do curso de Inteligência Financeira. Vai ter o resumo de cada aula, ao final de cada aula a gente publica o resumo, você pode assistir novamente as aulas que perdeu, indicar para uma pessoa querida, enfim, não perder nenhum conteúdo. Tá? Então basta apontar a câmera aqui para o QR Code ou clicar no link aqui na descrição do vídeo, você já entra na plataforma e dentro da plataforma você tem toda a interação. Neste fim de semana estaremos tirando dúvidas sobre como funciona o curso de Inteligência Financeira e dúvidas específicas sobre as aulas dessa semana, principalmente a questão da planilha. A gente vai estar esclarecendo essas dúvidas, eu e meu time de suporte atendendo as questões que vocês trouxerem, tá bom? Até para entender como que funciona essa relação dentro do curso de Inteligência Financeira, como que é o esclarecimento de dúvidas, como é que a equipe trabalha, como que você percebe as respostas, interage na resposta dos outros, é uma oportunidade de conhecer a plataforma de um jeito mais completo. Basicamente, vamos falar de como trabalhar essas situações financeiras que foram colocadas para vocês, o que nós temos que levar em consideração. Bom, primeiro ponto, vamos entender que acho que todo mundo que me segue nas redes sociais, todo mundo que está assistindo a Semana de Inteligência Financeira, de uma maneira ou de outra, já tem uma consciência sobre o que é educação financeira. Né? O que é educação financeira? É aquilo que você talvez tenha visto no mural da empresa que você trabalha, no canal de outros influenciadores, pseudoeducadores, pessoas que estão reunindo dicas. Você sabe o que é Selic, você sabe como é que funciona um CDB, você sabe o que é CDI. Existe muito glossário nas redes sociais. Existe aquela orientação básica, tipicamente de cartilha, daquela pessoa que se propõe a ser um educador financeiro, que vai te fazer um convite para cuidar do futuro. Tá? Acho que todo mundo já tem uma ideia de que se nós gastarmos menos e investirmos mais, teremos um futuro melhor. Essa consciência é a tal da educação financeira. Muitas pesquisas são feitas quase que todos os dias por diversas instituições perguntando por que as pessoas estão endividadas, né? Qual que é a situação financeira delas. As pessoas que estão endividadas sabem por que estão endividadas. As pessoas respondem que estão endividadas porque talvez faltou reserva de emergências, talvez porque foram muito confiantes em atravessar um cenário de crise, de pandemia, né, achando que ia recuperar emprego, talvez porque compraram demais a prazo, talvez porque não cuidaram de montar uma carteira de investimentos um pouco mais protegida, um pouco mais segura, investiram em perder dinheiro. As pessoas têm educação financeira hoje, porque nós vivemos, acho que estamos passando um pouquinho dessa fase, mas nos últimos anos tivemos a moda da educação financeira. Todo mundo dando palpite, dando orientação, dando dica sobre como lidar com o dinheiro. O que aconteceu é que houve um grande esclarecimento da população, inclusive o esclarecimento
consciencioso, das pessoas que sabem que, puxa, não estou bem por falta de educação financeira. O que eu proponho para vocês não é educação financeira. Tem muita gente trabalhando em educação financeira, eu acho que a população brasileira já está até com um bom volume de educação financeira na sua consciência, os jovens já têm isso nas escolas, faz parte da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, conteúdo obrigatório nas escolas de todo o Brasil, públicas e privadas, mas as pessoas sabem que é difícil colocar em prática esse assunto. Então, a partir do momento que a educação financeira se torna prática na sua vida, nós estamos falando de inteligência financeira. Qual a diferença entre educação financeira e inteligência financeira? Basicamente, aqueles conceitos de entendimento de inflação, de juros, de multiplicação de dinheiro, das armadilhas que a gente quer evitar. Quando a gente trabalha a consciência, a psicologia econômica, os obstáculos que a gente encontra ou que a gente não percebe, obstáculos invisíveis, os inimigos que nós temos, né? Na verdade, nós somos nosso maior inimigo quando se fala de disciplina, organização, construção do futuro. Então, quando a gente começa a entender como funciona o mecanismo mental que nos impede de colocar em prática isso, quando a gente consegue driblar esses mecanismos que nos impedem, nós começamos a partir para a prática de forma eficiente. Basicamente, inteligência financeira é o desenvolvimento contínuo da capacidade de fazer escolhas cada vez melhores, escolhas de consumo, escolhas de negociação com o banco, escolhas de investimentos, escolhas em qualquer área da sua vida financeira ou qualquer área que envolva valor, inclusive aquilo que não envolve dinheiro. Eu quero ter mais tempo com meus filhos. Fica aquele dilema, trabalho mais, trabalho menos, o dinheiro que eu ganhar trabalhando, será que não é bom para meus filhos? E aí, como é que você encontra esse equilíbrio? A inteligência financeira é o desenvolvimento dessa lógica em que nós tornamos a educação financeira algo um pouco mais prático na nossa vida. Então, primeiro passo que nós temos que entender é que temos que fugir do modelo pronto. O modelo pronto não funciona. Aquele lance que, vou baixar a planilha. Com a planilha, vou começar a cortar gastos. Depois de cortar gastos, vou começar a investir mais. Talvez você já tenha passado por isso algumas vezes na vida. Você começa a investir mais, depois de um tempo acontece o imprevisto. E aí, aconteceu o imprevisto, você vai ter que resgatar o dinheiro que você estava investindo. Você vai ter que recorrer à reserva de emergências. Você estava feliz com a formação dela, de repente ela desaparece. Por quê? Porque normalmente os modelos prontos acreditam ou entendem que todo mundo pensa igual. Ou o professor que transmite o modelo pronto acredita que vai te convencer a pensar como uma pessoa que lá atrás estudou o lado racional das finanças, estudou a modelagem de investimentos, a modelagem de construção do futuro. E por mais que você queira estudar isso, eu sei que estou falando para talvez médicos, professores, engenheiros, farmacêuticos, advogados, veterinários, diversas áreas profissionais que por mais que vocês queiram entender, vocês têm que lidar com o desafio de administrar uma agenda de trabalho, uma agenda familiar, uma agenda de descanso que é importante, e vocês querem praticidade. Então, na prática, eu entendo que ao orientar meus alunos, eu sei que alguns alunos têm vontades, por exemplo, de ter casa própria. Outros têm vontade de viajar, outros têm vontade de, enfim, ter um estilo de vida de menor necessidade. Eu quero simplificar minha vida, eu quero uma vida mais minimalista. Cada um tem uma necessidade diferente. Então, a modelagem de planejamento, a modelagem de mudança nas escolhas, as sugestões que eu faço para você mudar sua vida, são sugestões pautadas no seu planejamento, não nas minhas verdades. Eu não vou convidar todo mundo a mudar para uma casa de campo, eu não vou convidar todo mundo a morar num apartamento compacto, eu não vou convidar todo mundo a andar num carro elétrico, coisas que vocês veem nas redes sociais, que são reflexos do meu estilo de vida. Mas se você quiser, nós vamos construir um plano para isso. Então, suas vontades serão primeiro lapidadas, nós vamos falar sobre objetivos, desejos pessoais, desejos familiares, desejos de indivíduos que talvez sejam importantes para a família. Vamos colocar tudo isso numa planilha, num modelo de construção e a partir daí ajustar consumo, ajustar investimento, ajustar negociações, proteções, seguros, todos os elementos necessários para que esse planejamento aconteça, não para que ele se torne apenas muito provável. Ele tem que acontecer. Basicamente, um bom planejamento de longo prazo é aquele que você, a cada passo dado, você confirma que está a caminho de onde você quer chegar. Imagine que é uma grande viagem. Estou saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu vou ver a distância, 400 e poucos quilômetros, eu vou ver o combustível que eu tenho no carro, eu vou avaliar, talvez a cada meia hora, se o combustível está sendo consumido no ritmo adequado ou se eu tenho que fazer algum tipo de ajuste. Aliviar o pé, parar para abastecer, parar para descansar, porque eu estou cansado, enfim, mas algum ajuste eu tenho que fazer para completar a viagem dentro de um prazo que estava previsto. Nós vamos
completar sonhos dentro de um prazo previsto. Nós vamos criar elementos dentro do planejamento que nos mostram o que é um prazo razoável para realizar sonhos e o que é um sacrifício razoável para que esses sonhos aconteçam dentro de um prazo que nós consideramos aceitável ou razoável. Tendo isso em mente, vamos levar em consideração que as principais mudanças que vão acontecer com um bom planejamento financeiro, elas estão associadas a... Vamos lá. Opa, voltar aqui. Já estou pulando aqui o slide. Mas elas estão associadas a mudanças em vários itens da sua vida. Por exemplo, mudar a sua maneira de fazer compras. Você vai comprar com mais eficiência. Você vai comprar talvez mais coisas usando menos dinheiro. Você vai ter uma relação diferente com programas de fidelização que te permitem talvez conseguir descontos gradativos em itens que você compra regularmente e você talvez sempre banalizou, desde esses programas de nota fiscal que você tem restituição de imposto de renda, até programas de valorização de relacionamento com uma loja que você compra sempre e você não sabia que se cadastrando poderia ter algum tipo de desconto. Tem muita gente, por exemplo, que está lá cadastrado no programa de descontos da sua farmácia, mas não sabe que ao comprar online vai ter um desconto ainda maior do que chegar no balcão da farmácia e negociar o desconto, dar o CPF para ter esse desconto. Então, técnicas serão trocadas, compartilhadas na nossa comunidade para que nós identifiquemos oportunidades de comprar mais usando menos dinheiro. Então, nós vamos mudar a nossa maneira de fazer compras. Vamos mudar a maneira de gastar também, de usar o dinheiro. É pagando à vista? É pagando a prazo? É resgatando da reserva de emergências? É colocando no orçamento? Nós vamos organizar o processo de consumo para quê? Para você não ter que lidar com privações quando o objetivo é ter uma vida mais rica. A vida mais rica vai acontecer quando? Quando você fizer uma viagem daqui a 5 anos? Quando você se aposentar daqui a 30 anos? Não, a vida tem que ser mais rica desde já. Então, se eu quero que você tenha um futuro melhor, nós vamos discutir maneiras mais eficientes de gastar e de comprar. Nós não vamos falar sobre como cortar gastos, como eliminar momentos de prazer e felicidade na sua vida. Nós vamos trazer mais criatividade para o planejamento do consumo para que você possa alcançar objetivos mais ambiciosos, mais audaciosos. Vamos mudar também o uso do crédito. Talvez muitos de vocês já usem hoje cartão de crédito como principal meio de pagamento. Se não usam, vamos talvez trabalhar para que ele seja o único meio de pagamento. Por que o único? Porque o cartão de crédito bem utilizado, ele não só nos ajuda a organizar melhor o nosso planejamento, como nos traz vantagens, uma data certa para você fazer todos os pagamentos, você pode escolher essa data, ele nos dá uma disciplina, nos dá segurança, nos dá proteção, você pode solicitar que toda a compra só seja efetivada após uma certa confirmação. Você tem o benefício ou de milhas, ou de cashback, ou de investment back, ou algum tipo de benefício para quem viaja com frequência. Por exemplo, tem cartão que te dá isenção do IOF em viagem, tem cartão que te dá privilégios numa sala VIP no aeroporto. Então, depende de como você tem um estilo de vida constituído, nós usaremos o crédito melhor, não só do cartão de crédito, mas talvez o crédito que você tem disponível no banco. Vamos supor que você, de repente, diante da oportunidade ou necessidade de trabalhar o investimento ou de repente flexibilizar a sua forma de viver, surja a possibilidade, digamos, de você se mudar temporariamente para um apartamento mais compacto, uma residência um pouco mais barata. Aí você fala, não, mas essa residência que eu tenho, eu não quero abrir mão dela. Ela tem um histórico familiar, ela tem algo que conta muito para mim. Bom, tudo bem. Mas você pode viver por um tempo numa outra residência, talvez alugar essa propriedade que você tem para terceiros e ainda pode, se essa propriedade está em seu nome, você pode ainda obter crédito com o imóvel como garantia para poder lidar com o recurso para dar um gás numa empresa que você tem, num negócio que você tem que acelerar. Estratégias que muitas vezes são ignoradas, que não são conhecidas e que impedem as pessoas e as empresas de crescerem num ritmo mais acelerado. Então, nós vamos falar também sobre bom uso do crédito. Não fugir das dívidas como o diabo foge da cruz. Nós vamos falar de dívidas como oportunidade que tem que ser levada em consideração de maneira consistente. É bom ter dívidas? Se você quer investir, não é bom ter dívidas. Mas alguns que estão assistindo aqui, por exemplo, têm financiamentos imobiliários que foram fechados há um tempo atrás com custo efetivo total de 7,5%, 8% ao ano. Essa dívida você não tem que pagar pelo menos até a Selic cair para casa dos 7%, 8%. Enquanto você está pagando uma dívida com esse preço, você tem dinheiro para quitar a dívida, não quita. Invista esse dinheiro, multiplique esse dinheiro com os atuais 14%, 15%, 16% ao ano que você consegue investir em renda fixa com segurança, com um prazo interessante, e depois que você colher um bom resultado, você vai usar o dinheiro para quitar o seu financiamento e ainda sobrar um pouco mais para realizar outros projetos. Então vamos trabalhar a inteligência financeira de bom uso do crédito para poder ter resultados mais interessantes. Vamos mudar também, obviamente,
a sua maneira de investir. Investir com consciência, investir com consistência, investir com segurança. Não fazendo apostas do tipo, eu vou adotar um ativo, eu vou investir na ação da empresa tal e quero que meus alunos também invistam nessa ação. Ou vou investir num criptoativo. Olha a surra que o pessoal dos criptoativos está tomando recentemente, né? Então, e muita gente defendendo que aquele é o mercado, é o futuro. Não estou negando que seja, mas quando você adota um ativo muito especulativo na sua carteira, você tem que estar disposto a perder em algumas situações 40%, 50%, 60% do seu patrimônio. Particularmente, eu entendo que os alunos do curso de Inteligência Financeira não estão dispostos a perder dinheiro. Se estiverem, vai ser depois de ter uma reserva de emergência constituída, depois de estarem montando um projeto para a sua previdência, dinheirinho está tranquilo ali, um ritmo de formação daquele investimento. Vai ter outros investimentos feitos para realizar grandes sonhos e grandes objetivos e se tiver sobrando dinheiro para investir, você vai fazer uma apostinha, talvez um criptoativo, talvez uma empresa pequena, uma small cap, um fundo imobiliário mais especulativo. Nós vamos discutir em que situações que cabem esses investimentos, mas nós vamos mudar a sua maneira de investir para um investimento consistente, robusto, seguro. Adoraria compartilhar com vocês algumas opiniões dos alunos que já passaram pelo curso. Nós temos um grupo de ex-alunos, mas por questões de sigilo, o pessoal discute valores ali, preferi não mostrar. Mas há uma segurança muito grande quando há uma queda na Bolsa, de que naquele momento estão surgindo oportunidades e que os projetos que estão mudando são projetos de longo prazo. E ali vai se trazer, vai se criar uma renovação de carteira, uma renovação da composição dos ativos, para poder aproveitar um futuro momento de recuperação da Bolsa ou de qualquer ativo que ficou muito barato. Então, mudando a maneira de investir, nós teremos aqui um comportamento mais tranquilo em relação a investimentos, menos ansiedade, menos risco. E vamos mudar também a maneira de realizar sonhos. Eu acho que todo mundo sonha, mas muita gente acha que sonho é aquela coisa que eu vou conquistar na vida, né? Que talvez eu tenha que fazer grande sacrifício e abrir mão de outras coisas para realizar um sonho. Não, nós vamos colocar a construção e realização de sonhos como um grande objetivo em nossa vida. E vamos construir vários sonhos em paralelo. Esse é o objetivo do projeto Inteligência Financeira. Nos tornarmos habilidosos, capazes de realizar sonhos de curto, médio prazo e também de longo prazo, porque os sonhos de curto prazo, bem realizados, bem celebrados, nos dão motivação para continuarmos com os sonhos de médio prazo. Cada celebração de um sonho de médio prazo é uma motivação a mais para não abandonar um sonho de longo prazo. Então a gente vai se tornar meio que atletas da construção e realização de sonhos, esse é o grande objetivo. Como fazer isso? Na prática, gente, eu vou convidar vocês a saírem da zona de conforto. Não vou acabar com o conforto de vocês, mas no curso Inteligência Financeira, o que eu convido é que todos tenham 3 meses de muito movimento na revisão de suas contas, na revisão do seu planejamento, na revisão de suas negociações, dos contratos que já foram feitos, o que querem que sejam feitos. Sair da zona de conforto é trabalhar coisas novas, ideias novas. Mas será que vai dar certo? Você tem dúvida? Troque ideia com os outros 100, 200, 1000 alunos que estão participando da mesma turma para ver como que cada um está colocando em prática. Você vai ter referências a seguir, você não vai fazer essa mudança sozinha na sua vida. O principal elemento de todo o processo, simplificando bem a análise, eu vou convidar vocês para pararem e pensarem. Nós vamos sempre parar e pensar sobre o orçamento. Quem assistiu à aula de ontem sobre como funciona o orçamento doméstico, percebeu que é um convite para parar e organizar a maneira de gastar. O crédito, vou evitar dívidas? Não, para e pensa. Em que situação hipotética esse crédito que você tem seria vantajoso? Existe essa situação hipotética na sua vida? Não existe? Abandona o crédito. Não, mas se existe, vamos considerar então a possibilidade de usar e criar situações novas na vida com o uso de um dinheiro talvez barato que o banco, a cooperativa ofereça? A gente segue em frente. Parar e pensar vai ser a grande referência do nosso planejamento, a grande oportunidade que a gente vai criar nesses 3 meses de trabalho muito intenso que eu faço com o curso Inteligência Financeira. Na prática, gente, vamos lá. O que poderia ser um limitador? O principal limitador que a gente pode considerar aqui talvez seja a idade para alguns de vocês. Mas eu tenho muita idade, eu tenho 58, 60, 65 anos. Não, desculpa, gente. A idade não é um limitador. Tá? Se você considera que tem muita idade, talvez você ignore que tem muita experiência e que você tem, talvez, pode não ter investimentos, mas tem ativos que podem ser trabalhados. Eu não quero me desfazer da minha propriedade.
Você pode obter um empréstimo com imóvel em garantia. Você pode alugar essa propriedade temporariamente enquanto você põe seu capital para trabalhar. Você pode se desfazer dessa propriedade com uma opção de compra ao final de um contrato de alguns anos, por exemplo. Então, existem várias possibilidades de você retrabalhar algumas situações que você tem, até a possibilidade de você trabalhar a portabilidade de um plano de previdência pouco eficiente. Tem muita gente com mais idade que considera que errou no caminho. Puxa, mas agora eu vejo que minha aposentadoria vai ser muito limitada. Não, mas espera aí, vamos trabalhar o mesmo saldo que você tem na sua previdência, mas agora numa outra previdência, que você não vai perder nenhum benefício fiscal, mas vai portar esse saldo para uma previdência que renda muito mais. Vamos ver as simulações de você resgatar esse saldo e colocar numa carteira de ativos segura. Não é para apostar numa pirâmide financeira, não é para apostar em ações, apostar num mercado que você não conheça. Uma carteira de títulos de renda fixa, que tenha rendimento previsível. É viável, não é? Melhor a previdência? Isso tudo vai ser discutido de forma comparativa. Então, idade não é um problema, nem muita idade, nem pouca idade. Considerando os extremos dos alunos que nós tivemos no curso de inteligência financeira, os mais jovens na casa dos 14 e 15 anos, oficialmente inscrito o mais jovem 15 anos, e falei, se não me engano, na aula de ontem, que o aluno mais velho já inscrito no curso tinha 73 anos, mas depois fiquei sabendo que havia alunos mais jovens inscritos com outros mais velhos, um aluno de 93 anos participando. Nós tivemos vários alunos na casa dos 70, formando até grupos específicos, né, debates específicos numa área que nós temos na plataforma chamada Café, onde correm discussões paralelas. Então, até o grupo agora há pouco alguém perguntou no chat aqui, tem alguém de Minas Gerais? Então pode colocar na área do café. Tem alguém aqui do norte de Minas, né? E vai ter uma discussão ali, troca de informações de quem é da região. Tem alguém com mais de 70, estratégia do mais de 70, como é que funciona? Alguém de Portugal, alguém que mora na Ásia, enfim. Muitas trocas são feitas para grupos que têm afinidade. Então, idade e outros aspectos que podem surgir aí, vamos colocar aqui a pessoa que está num falso equilíbrio, né? Seria algum tipo de limitador para o planejamento? Não, se você, por exemplo, é servidor público, não está preocupado em fazer poupança porque você acreditava numa estabilidade futura e começou a perceber que ela não existe, vamos trabalhar e garantir que esse falso equilíbrio deixe de ser uma realidade na sua vida e em pouco tempo você conquista uma situação de investimento planejado. Outro limitador que muita gente coloca é, puxa, mas onde eu vivo, as pessoas não investem. Ou se investem de uma maneira muito conservadora. De repente, o país em que eu vivo, todo mundo espera ganhar 3%, 4% ao ano. Gente, onde você vive não faz diferença. Tá? O planejamento que a gente propõe de construção de patrimônio, com investimento, uma carteira balanceada, passiva, que não tome muito tempo de você, funciona em qualquer lugar do mundo, em qualquer estado do Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Você pode abrir conta numa corretora no banco de investimentos e mesmo em banco de investimentos não assumir uma carteira muito arrojada, basta para isso você ter internet, talvez um telefone celular, porque a maior parte das transações é feita por aplicativo. Mas você não tem nenhum tipo de impedimento geográfico para poder investir de uma maneira mais ou menos eficiente. Tem até algumas pessoas que comentam, mas Gustavo, você morando em São Paulo não é mais fácil? Olha, eu particularmente só visito o meu banco porque o banco em que eu tenho conta é um banco com o qual eu tenho uma parceria de geração de conteúdo. Todo mundo sabe que eu sou parceiro do BTG Pactual e eu crio conteúdo para as redes do BTG Pactual. Por isso eu visito a instituição, mas eu não vejo nenhum cliente visitando a sede do banco. Se quiser, até pode visitar, mas toda a transação, todo o relacionamento, todo o esclarecimento de dúvida do BTG, de qualquer outro banco de investimento, de corretoras de valores, é online. Essas instituições nasceram para ser online. Então, se você está morando em São Paulo, se você está morando em qualquer outro lugar, sei lá, no Monte Roraima, ali no norte do Brasil, tem internet, você pode colocar em prática o planejamento que nós estamos propondo. Outro limitador seria pessoas que têm pressa, né? Do tipo, Gustavo, mas seu investimento, se ele é um investimento mais seguro, se ele é mais conservador, ele não conflita com a pressa que eu tenho de me aposentar, a pressa que eu tenho de realizar algum tipo de objetivo? Gente, cuidado, né? Porque quem tem muita pressa talvez possa comer cru, né? É aquele negócio, tem muito jovem investindo de forma muito arrojada, muita gente falando que, mas todo meu investimento está em criptoativos. Imagina o terror de quem tem todo o dinheiro em criptoativos, vendo aí uma queda de 50% nesse período recente, atacando o seu patrimônio e não tendo perspectiva de recuperação, porque tais ativos não têm fundamentos, né? Eles não têm algo que justifique, por exemplo, que a Petrobras perdeu valor. Pode perder valor em algum momento porque ela foi mal gerida? Sim, mas ela tem poços, ela tem tanques de petróleo, ela tem uma estrutura, ela tem time, ela tem equipe, e de repente essa empresa negociada, privatizada, ela tem um valor
incomensurável dentro de um outro ativo, dentro de um outro conglomerado petrolífero. Então, por essa razão, mesmo continuando uma empresa com capital parcialmente estatal, ela tem um valor significativo porque, por mais que haja ingerência, falhas, algum tipo de problema, você tem uma condição de permanência de valor fundamentada nos ativos que a empresa tem. Então, isso tudo faz com que se tenha segurança. Então, na prática, eu estarei trabalhando o conhecimento de vocês, independentemente de idade, de você estar no falso equilíbrio, prazo. Vamos colocar, não, eu ia colocar mais uma situação aqui, antes de falar do método. Deixa eu falar aqui que situações que podem surgir quando a gente fala de limitações que podem ser impostas. Algumas pessoas dizem que talvez não tenham facilidade de montar um planejamento porque fazem questão de ter a casa própria. E eu menciono em vários vídeos que o aluguel é algo oportuno. Você pode manter sua casa própria, por exemplo, usar outras formas de flexibilizar o seu patrimônio, sublocar parte de uma propriedade, manter a casa própria de uma forma mais compacta. Você pode mudar seu estilo de vida de várias formas, até otimizando ativos que hoje sejam pouco usados, compartilhando alguns ativos, fazendo receita com coisas que estão paradas na sua casa. Então, você pode sim mudar muito seu estilo de vida, mesmo que continue com a casa própria. Pessoas que têm pressa para conquistar resultado, talvez não tenham percebido alguns depoimentos que eu publiquei nos últimos dias, mostrando que praticamente todos os alunos que concluem o curso e que criam seus depoimentos dizem que recuperam o valor do investimento do curso em meses. Então são meses, talvez 1, 2, 3, 6 meses em alguns casos, em que a pessoa reorganizou o planejamento e começou a colher resultados de investimentos que já pagaram o curso e de perspectivas muito claras de resultados que serão alcançados. Servidores públicos, militares, pessoas que vivem no falso equilíbrio, talvez tenham a sensação de que o planejamento tem que ser diferente. Sim, vai ter uma reserva de emergências muito menor, não precisa lidar com tantas emergências, mas você pode cultivar ambições. Vamos provocar mais sonhos para serem construídos na sua vida, mais celebrações em família, apimentar um pouco mais a relação familiar aí, criando objetivos ambiciosos. Tudo isso pode ser modelado com mais tranquilidade, tá? Então, não faz diferença a situação que você tem, se está endividado, se está no falso equilíbrio, se já tem investimentos. Não faz diferença se você vive na zona rural, se você está em outros países. Nós modelamos o planejamento de acordo com com os exemplos que eu trago e ajustamos esses exemplos para a realidade de cada um dentro da plataforma de interação que nós temos aqui dentro do curso. Tá? Então, basicamente, os elementos que serão trabalhados dentro de um planejamento financeiro são a lapidação de objetivos e sonhos que você quer construir, bem claramente em quanto dinheiro você tem que investir, durante quanto tempo, qual tipo de investimento você tem, qual você pode ter, melhorando a carteira de investimentos, acelerando seus projetos, quais passos você precisa dar para chegar ao equilíbrio financeiro e, a partir do equilíbrio financeiro, começar a realizar sonhos mais ambiciosos, qual carteira de investimentos nós vamos construir para esses sonhos serem alcançados com mais eficiência e vamos entender que todos os planos construídos terão estratégias parciais para serem acompanhadas. Então, se você tem a ambição de se aposentar daqui a 30 anos, todo ano nós vamos conferir se estamos no caminho certo. Se você tem uma viagem para acontecer daqui a 2 anos, a cada 3 meses nós faremos um checklist para verificar se você está no ritmo certo de construção dessa viagem ou se você vai voltar alguns passos atrás em algum momento do planejamento para ajustar algo que desequilibrou, descartar algum tipo de decisão que talvez esteja atrapalhando a realização do sonho. Então, sempre estratégias parciais e sempre teremos planos B. Você vai juntar dinheiro para uma viagem e pode ser que tudo o que você precisa para a viagem acontecer resulte em sucesso. Você conseguiu dinheiro, passou o prazo, você tem as condições, mas pode ser que você tenha uma condição que te proíba. Vamos imaginar que chegou a data da viagem e você tem uma oferta de trabalho sensacional. Ou um problema de saúde que te impede de pegar um avião, por exemplo. Então, o plano B, o que é? É você saber como desfrutar do seu projeto, caso alguma variável te impeça de celebrar aquilo que já é considerado como resultado, tá? Lembrando que todo o processo tem que ser confortável para quem estiver executando. Nunca trataremos o sacrifício como algo permanente na vida. Não pode se tornar sofrimento. Sempre haverá um sacrifício por um prazo conhecido para alcançar algum objetivo. E o que é importante salientar também, quando a gente fala de diferentes limitadores, diferentes situações, todo o processo será conduzido transmitindo para você o conhecimento, o know-how. Você vai baixar as ferramentas, baixar os e-books, entender toda a didática, todo o processo de organização, porque muitos que estão aqui estão se preparando para ser planejadores financeiros, consultores financeiros, educadores financeiros, assistentes sociais, pessoas que vão ajudar outras pessoas.
não tem como ajudar se você não tiver a ferramenta, não tem como ajudar se você não souber como é que funciona a didática, se não souber como são os gatilhos que acionam mudanças de comportamento. Então, tudo isso vai ser transmitido para vocês de forma consistente. Na prática, leve em consideração que nada funcionará do ponto de vista racional se você não souber dominar as emoções. Números não funcionam se você não souber dominar as emoções. Então, como é que você domina as emoções? Percebendo que o planejamento é montado de acordo com a sua necessidade, sua vontade, sua realidade. Essa é uma premissa que qualquer consultor financeiro seguiria no atendimento individual, é o que a gente traz dentro do planejamento do curso Inteligência Financeira. Agora sim, para entender como é que funciona um passo a passo do método, deixa eu molhar a garganta que hoje o dia está mais seco. O que seria esse método transformador que eu trago para vocês? Bom, o método é bem claro, ele também é apresentado em alguns dos meus livros. Basicamente, a gente faz uma simulação, uma leitura bem clara da situação presente que cada um vive. Não é à toa que nós tivemos uma aula do orçamento doméstico. O orçamento é a primeira de mais de 20 ferramentas que serão oferecidas dentro do curso Inteligência Financeira. Então, por que a gente baixa o orçamento? Porque eu quero que vocês preencham detalhadamente o seu comportamento de consumo, para que junto com outras ferramentas, por exemplo, aquela que mostra o seu mapa de endividamento, o mapa das dívidas que você tem, o mapa da sua carteira de investimentos, o mapa dos sonhos que você quer concretizar. Então, quando você tem uma leitura completa da sua situação financeira, você tem uma noção clara da sua situação atual. Entendida a situação atual, nesse momento nós estaremos mais ou menos na metade do curso, final do módulo 3, são 6 módulos no curso de Inteligência Financeira. Uma vez que você tem uma noção clara de quem você é, a maioria das pessoas não tem essa noção, nós vamos para a segunda parte, que é modelar o que seria a situação ideal, a vida nova que nós queremos alcançar. O que é a vida nova? Por exemplo, se você percebe que comete muitos erros, que você tem dívidas que não gostaria de ter, que você acumulou erros que resultam hoje num pagamento de multas, de algo desproporcional, você tem consciência de que, apesar de você talvez ganhar bem e pagar suas contas, você poderia estar numa situação melhor. Então, a gente parte para a vida nova com um conceito conhecido no mundo empresarial como orçamento base zero. Eu vou ignorar completamente o seu estilo de vida e vou te convidar a modelar um estilo de vida totalmente novo. Com base no que você ganha, ou no que você tem certeza que pode ganhar nos próximos meses, tem muitos profissionais com renda que varia, né? Eu respondi uma pergunta sobre isso ontem. Sabendo o quanto você pode ganhar nos próximos meses, vamos modelar o que seria a vida ideal dentro de alguns critérios novos de priorização e realização de sonhos. Sonhos de curto, médio e longo prazo, sonhos dele e dela, sonhos dos filhos, sonhos da família, enfim, vamos modelar como que teria que ser a vida para que tudo acontecesse. Aí você vai ter o quê? O que está aparecendo na tela aqui, a vida atual e a vida ideal, a situação A e a situação B. Para passar de uma para outra, virá um outro conjunto de técnicas para ajudar a transpor esse vale, né, ou esse buraco que existe entre a situação A e a situação B. Basicamente, nós vamos trabalhar o reconhecimento de erros, identificar quais são os erros, por que eles aconteceram e como desfazer esses erros. Vamos definir objetivos claros de sonhos a serem alcançados e de metas parciais a serem trabalhadas para que esses sonhos sejam conquistados com certeza. Vamos reunir ferramentas que você não tenha, ferramentas de negociação, simuladores, ferramentas de pesquisa, ferramentas de comparação, trocas de informações, grupos de discussão, para você encontrar soluções para uma situação particular que talvez você não encontre uma saída dentro da sua realidade, do seu nível de conhecimento. Após reunir ferramentas, vamos organizar uma estratégia completa, praticamente um mapa de condução das minhas escolhas financeiras nos próximos anos, sabendo que de tempos em tempos nós vamos ter que revisar algumas escolhas porque o conhecimento vai evoluir. Seja o conhecimento por programas de fidelização que eu não conhecia, técnicas de investimento que eu não conhecia, estratégias de carteira que eu não conhecia, então nós vamos apurar a técnica de tempos em tempos. Então, basicamente, a gente vai reconhecer erros, definir objetivos, trabalhar ferramentas novas, organizar estratégia e apurar técnica fazendo algo cíclico. No final do curso, vocês percebem que um elemento importante do planejamento é o checklist de revisões que nós vamos fazer periodicamente. Algumas revisões trimestrais, algumas semestrais, algumas anuais. Quanto mais arrojada ou sofisticada for sua carteira, mais frequentes serão as revisões, porque vai ter a calibragem dos investimentos. Com isso, nós vamos ter uma certeza bem confiante, bem confiável do sucesso dos objetivos que nós queremos alcançar. Basicamente, é isso. Se vocês não se sentem seguros com esse processo de revisão de técnicas, tem uma leitura que eu recomendo fortemente para vocês, um livro que já está bem vendido no mercado. Ele é grosso, nem todo mundo gosta de livros grossos, mas a leitura é boa, é agradável.
Tá o título em inglês aqui, Principles, do Ray Dalio, tem em português também, tá? Se chama Princípios, é um livro de capa preta, tem essa identidade visual que você percebe aqui. O Ray Dalio, ele é não só o fundador e CEO do maior fundo de investimentos do mundo, o Bridgewater Associates, mas ele é considerado hoje um grande pensador na área financeira, muito respeitado por quem é do meio. Todo mundo ouve falar de Warren Buffett, eu acho que é uma injustiça não colocar Ray Dalio no mesmo patamar, no mesmo pedestal, na mesma altura do pódio que o Warren Buffett, porque eles são pessoas com sucesso na mesma proporção. Talvez o trabalho do Ray Dalio alcance até mais pessoas do que o de Warren Buffett. E no livro Princípios, existem várias ideias, mas a linha principal do livro Princípios do Ray Dalio, até esse símbolo que eu estou mostrando para você, que aparece na capa do livro, é que para termos sucesso na vida, em qualquer área, inclusive nos investimentos, nós temos que montar planos e estabelecer o que ele coloca em inglês ali de audacious goals, metas ambiciosas. Nossas metas têm que ser ambiciosas. Eu vou usar algumas vezes no curso a palavra otimismo, mas na verdade é com o conceito de ambiciosidade, né? De buscarmos algo que, depois que a gente calcula, parece que está um pouco além do que a gente pode alcançar. Por que metas ambiciosas, gente? Porque tem um elemento que, para mim, é muito presente na minha vida, eu quero trazer isso para a vida de vocês, que é o confiar na evolução do conhecimento. Nós podemos fazer um planejamento para algo acontecer daqui a 5 anos e nós vamos subestimar, talvez, que nesses 5 anos haja um aprendizado sobre técnicas de investimento, aprendizado sobre eficiência na forma de consumir, aprendizado sobre eficiência na forma de receber algum tipo de bonificação, milhas, cashback. Então, muito aprendizado acontece num período de 5 anos. Então, se eu monto o planejamento usando apenas os recursos que estão ao meu alcance, pode ser até que, acreditando ou confiando que aquilo vai acontecer como eu imagino, eu não dedique muita atenção ao projeto. Não dedicando muita atenção ao projeto, talvez ele vá acontecendo, o checklist mostra que ele está no ritmo certo, e daqui a 5 anos ele acontece exatamente como previsto. Se aconteceu exatamente como previsto, acredito eu, entendo eu, que algo deu muito errado. Por quê? Eu afirmo com frequência e convicção que planos não foram feitos para dar certo. Os planos, eles são criados com o nível de conhecimento e ferramentas que você tem hoje, mas ao longo do tempo eles têm que pelo menos melhorar. Eles têm que acontecer pelo menos 110% daquilo que você previu. Se isso não acontecer é porque você não se dedicou o suficiente. Então, voltando à reflexão do Ray Dalio, quando ele propõe que nós temos que ter metas ambiciosas, é confiando que em algum momento nós perceberemos algum grau de falha. Por que algum grau de falha? Porque nós estamos avançando na zona daquilo que nós desconhecemos. Nós estamos convictos de algo que talvez seja novo para a gente. Eu estou investindo, por exemplo, em renda variável. É algo novo se eu sempre investir em renda fixa. Em algum momento eu vou ter alguma perda com a renda variável, mesmo que parcial. Quando acontece o failure em inglês, ou a falha, eu não tenho que aceitar a falha como uma consequência de uma má escolha. Eu tenho que entender por que a falha aconteceu. Eu tenho que estudar o porquê que a falha aconteceu. É uma falha de verdade? É uma falha de expectativa? Eu tenho que ter alguma ferramenta para me ajudar a interpretar o que aconteceu. Se eu fizer o exercício correto, aquela falha vai se traduzir em princípios aprendidos. Está em inglês lá como learning principles, né? Princípios aprendidos. Eu vou aprender algo que eu não sabia antes de falhar. Uma vez que eu aprendi princípios, eu vou ter o processo de melhoria. Em inglês está lá como improving. O improving, ou melhoria, é quando eu adoto princípios novos para fazer o quê? Agora, novas metas para o próximo ciclo da minha vida. A partir do momento que eu faço uma nova projeção, eu já tenho agora princípios que não existiam na primeira projeção. Eu vou estabelecer metas ambiciosas novamente, eu vou falhar novamente, mas falhar agora num patamar bem acima do que eu falhei antes. E vou aprender novos princípios para que eu possa melhorar e no próximo ciclo estabelecer uma meta mais ambiciosa ainda, para falhar novamente num patamar acima do que eu falharia num primeiro processo. Então, os ajustes serão contínuos, as correções serão contínuas, o aprendizado será contínuo. Com isso, nós teremos sempre um aprendizado de princípios cada vez mais interessante, melhorando cada vez mais o processo e alcançando algo muito além do que eu acreditava no momento zero que poderia alcançar. Com isso, nós teremos um processo de construção de riqueza muito gratificante. Nós iremos admirar a construção que nós fizemos, como eu admiro a minha construção, como os alunos admiram a própria construção. Nós temos alunos aqui, alguns deles que já estão com 6 anos de experiência após fazer a primeira turma do curso de Inteligência Financeira. Olhar o passado e perceber que aquela frase, que não é minha, tá? Eu replico algumas frases que têm múltiplas fontes aí, mas uma delas que é muito dita por filósofos, que nós superestimamos o que podemos fazer em um ano
e subestimamos o que podemos fazer em uma década. A gente se frustra com aquilo que a gente não alcançou em um ano, mas a gente acaba não percebendo que depois de uma década a construção é muito mais intensa. Lembre-se de uma história que eu contei tem vídeos sobre isso, tem entrevistas publicadas. Lá no começo, quando eu comecei a construir minha independência financeira, eu esperava alcançar o meu primeiro R$ 1.000.000 aos 41 anos de idade. Quando que eu comecei? Com 26. Com 26 meu patrimônio era zero. Por que me dediquei a isso? Porque me envolvi a isso? Com 31 eu alcancei o que eu esperava alcançar aos 41. Ou seja, em 5 anos eu alcancei o que eu esperava alcançar em 15. Sorte, felicidade? Não, simplesmente muita concentração de energia, força, aprendizado e prática daquilo que se traduziu numa melhoria de um planejamento que era cru, era imaturo, era talvez ingênuo no primeiro momento. No primeiro momento, o que eu fazia? Se eu poupar R$300 por mês durante 15 anos, aplicando no investimento, que rende 0,5% ao mês acima da inflação, isso qualquer um faz, gente. Não precisa fazer um curso para isso. Agora, a partir disso, você melhorar de 0,5% ao mês para 0,6% no trimestre seguinte, 0,7% no outro, 0,8%, um crescimento contínuo e dar consistência, você está com um processo sofisticado e muito rico trabalhando para você. Então, essa é a lógica que eu trago para vocês no curso de Inteligência Financeira. Eu estou falando bastante, eu estou molhando a garganta, mas estou sentindo que estão rolando perguntas aqui no chat. Deixa eu ver como é que estão as perguntas. Vou até o comecinho. Ó, muita gente que deu oi no começo, tá? Vou só bater o olho nas cidades aqui, ó. Maria Aparecida de Niquelândia, Goiás, a Zilda Sebage Gris de São Domingos, Santa Catarina, Maria Tereza Cerbasi, de Americana. Pô, prima, tá aqui também, né? Apareceu um Cerbasi aqui no meio, aqui, ó. Mas então a Tereza tá lá, dando um oi pra gente. Priscila Carvalho de Varginha, Minas Gerais, Renan dos Santos Coutinho de Londrina, Cristiane Vieira Marques, em Diária, Goiás, enfim, galera que estava na Colômbia aí assistindo de ontem, vi que estava hoje também aqui. Vamos lá, perguntas que estão surgindo. Semente de Luz, Cristiane Zambon aqui. Gustavo, meu filho de 14 anos está comigo na turma 14 de Inteligência Financeira. Na verdade, ó, tá aí um novo inscrito no curso. Algumas pessoas se inscreveram na pré-venda e quem tem certeza que quer participar do curso de Inteligência Financeira está deixando a mensagem no chat aqui. Meu time está entrando em contato, as inscrições estão sendo feitas. Tradicionalmente, a gente abria inscrição só no começo da semana seguinte, mas quem está se inscrevendo desde já está entrando na condição que teria na primeira hora, com alguns presentes extras de quem se inscreve no começo. Então, enfim, já tem aqui a Cristiane Zambon, junto com o filho de 14 anos, seja muito bem-vindo, que vocês aproveitem bem o conhecimento. Se eu comecei com 26 e cheguei longe, imagina quem começa com 14 anos. Então, bem-vindos aqueles que já estão fazendo parte do curso aqui. A Marisa Hilbert perguntando se o curso tem certificação. Marisa, tem certificação sim, na verdade não é uma certificação profissional, tá? Você conclui o curso, você tem um certificado de conclusão de um curso, 40 horas de conhecimento. Como não é um curso registrado no MEC, não é considerado um curso profissionalizante, não é um curso de especialização, não vai somar pontos formais em algumas categorias profissionais. Mas, por exemplo, quem quer ser planejador financeiro, se já fez a prova do CFP, por exemplo, do Certified Financial Planner, sabe que tem que, além da prova, além de passar na prova, tem que ter um tempo de experiência, e esse tempo de experiência tem uma carga horária sugerida e um tempo de conhecimento. Na verdade, todo o estudo que você faz, todo o curso que você faz, conta ponto dobrado nesse tempo de experiência. O curso Inteligência Financeira é amplamente reconhecido pelas entidades certificadoras. Talvez o sonho de quase todo planejador financeiro seja fazer o curso de Inteligência Financeira. Muitos estão vindo para essa última turma aqui, já quem está anunciando como a última turma do programa Inteligência Financeira. Então, você tem um certificado que equivale à carga horária, tempo dobrado de tempo de experiência nas certificações para aquelas certificações do mercado financeiro. Tá legal? Lucas Colombo quer saber se no curso será abordado conceitos básicos para realizar investimentos financeiros de renda fixa e renda variável de forma básica para iniciante. Lucas, tanto para quem não sabe nada quanto para quem sabe tudo, tá? Por quê? Vamos lá, se você fizer um curso de investimentos hoje, alguém que vende um curso de investimentos, ou é alguém com uma didática muito boa para te ensinar desde o comecinho, ou é alguém que vai te fazer soltar espuma pela boca. Você vai ver que o cara vai andar rapidinho e tentar acompanhar o ritmo dos alunos mais avançados. O que nós temos no curso de Inteligência Financeira é uma lógica de uma técnica de investimento que não é aquela que você vai adquirir com um assessor de investimentos, a sua corretora de valores, o seu banco de investimentos. Nós trabalhamos, o nome correto é investimento por objetivos, utilizando carteira balanceada de investimentos. Então, o que é investimento por objetivos? Não é o banco que vai dizer como você investe.
quanto é renda fixa, quanto é renda variável, quanto é dólar. O que vai dizer como você investe é a sua carteira, na verdade, o seu planejamento de sonhos a serem alcançados. Então, tem viagem para o exterior, vai ter mais investimento em dólar. Tem sonhos de curto prazo sendo realizados, mais renda fixa, mais curto prazo, mais liquidez. Tem projetos de longo prazo sendo realizados, mais renda variável. Tudo renda variável? Não. Se o Lucas tiver um perfil muito conservador, vai ter uma boa participação de renda variável, mas o suficiente para ele tolerar a volatilidade e não perceber perdas significativas na carteira. Tem que respeitar o seu perfil de investidor. Mas também no curso nós teremos alguns investidores com muita experiência. Já tivemos no curso não só investidor qualificado, aquele que tem mais de 1 milhão de patrimônio, mas também investidores profissionais, pessoas com mais de 10 milhões de patrimônio. Alguns vão perguntar, o que esse tonto vem fazer no curso? Ele já tem lá 10 milhões investidos. A pessoa percebe que tem muito dinheiro se multiplicando, mas não está realizando sonhos. Não consegue traduzir aquilo em felicidade da família. Transformou 5 milhões em 10 e fica naquela ansiedade. Mas será que já é hora de realizar? Será que é hora de eu resgatar alguma coisa? Se eu tirar parte dos meus 10 milhões, daqui a pouco poderia ter 15 e não seria melhor? Fica aquela eterna ansiedade. Então, tanto quem investe muito bem, quanto quem nunca investiu, serão convidados a passar por um processo de montagem do planejamento, para alinhar esse planejamento com quais seriam os investimentos mais adequados. Quando eu falo quais são os investimentos mais adequados, o Lucas Colombo, que nunca investiu, vai falar, cara, mas eu nunca investi nisso aí. Aí vai vir a técnica de como entender os investimentos e como abordar a sua assessoria de investimentos, o seu banco de investimentos, para poder fazer uma primeira experiência. Tudo gradativamente. E qualquer dúvida que encontrar, tentei abrir conta num banco de investimentos, não consegui. Bom, vai ter um monte de gente no curso que está abrindo conta e vai explicar como fez. Ou quais são as situações que encontrou no mercado, pesquisou, o que achou mais interessante. Então tem a combinação da orientação do professor, combinada com a estratégia, com a troca de informações de quem está colocando em prática. Tudo isso combinado para você terminar o curso e ainda falar, puxa, montei minha estratégia, mas me dou nota 8. Pô, por que você não se dá nota 10? Conta para mim na nossa plataforma o que você sente de insegurança e vamos alinhar isso para você tirar nota 10 na sua sensação de planejamento construído. É assim que funciona o curso de Inteligência Financeira, por isso que ele é único no mercado, tá? Você vai comparar aí com os cursos oferecidos aí por influenciadores financeiros, né? O grupo lá do Parente Próspero, você vai ter lá um monte de curso que é um enlatado de conteúdo que você pega um pouco do YouTube, um pouco daqui, um pouco dali, a fala de alguém. Você tenta entender alguma coisa, quando você fala, cara, não entendi, paga um outro curso agora que ali eu vou te dar um pouco mais de ideia. Você nunca vai colocar aquilo em prática, tá? Então, na prática, o que você tem que fazer é montar um planejamento que seja desenhado dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade. Lucas, não se preocupe, já tivemos no curso de Inteligência Financeira, e meu time aqui tá aqui, não vai me deixar mentir, até aluno que não sabia escrever. E a nossa interação é por escrito. Nós tivemos na turma, se não me engano, turma 2 do curso de Inteligência Financeira, um aluno que dizia que quem estava escrevendo era a esposa, porque ele não conseguia. E eu até me emociono de lembrar, porque no final do curso ele dizia que ele aprendeu a escrever acompanhando a esposa, interagindo comigo no curso de Inteligência Financeira. Apenas 3 meses, mas ele estava pondo tudo errado, né? Com um monte de errinho de português. Mas, cara, para quem não tinha coragem de escrever, está escrevendo com erro, para mim aquilo foi um dos maiores prêmios que eu tive dentro do curso de Inteligência Financeira. Então, você não tem pré-requisito para poder ter sucesso no planejamento que a gente vai construir, tá bom? Tiago Retaneiro perguntando, professor, as ferramentas usadas no curso servem também para a minha empresa? Tiago, não. Algumas ferramentas vão ser aplicadas na sua empresa, tá? Organização de dívidas, construção de projetos futuros, simulações de comprar ou alugar, das 20 e poucas ferramentas que nós temos, não tem o número certo, mas acredito que algo entre 6 e 7 ferramentas você use no seu dia a dia. O ferramental que uma empresa usa é um ferramental contábil bem específico. Normalmente, o que você vai precisar para sua empresa é um business intelligence ou um resumo das informações financeiras que talvez você consiga ou com seu contador, se ele fizer um trabalho consultivo, ou contratando uma plataforma de business intelligence. Mas nós teremos alguns módulos no curso discutindo as finanças da família empresária. Aí sim, aquela conexão entre o dinheiro da empresa, o dinheiro da família, invisto na empresa, mas se investir na empresa, eu não estou realizando o sonho, o intercâmbio do meu filho. Como chegar no meio termo entre o que é da empresa, o que é meu e como como maximizar essa relação do investimento que eu tenho que fazer na empresa sem prejudicar minha família. Nós teremos um módulo específico sobre isso e algumas discussões ligadas à situação da família empresária, tá bom? Uma última pergunta antes de eu continuar com a reflexão aqui, porque eu não falei todo o método ainda, tá, gente? Vamos lá. Bom, acho que perguntas ligadas aqui ao método que eu estou falando. Tem gente perguntando se o curso, enfim, se é intenso, se não é, ó. Vamos lá.
Carga horária do curso, tá? 125 aulas gravadas. Aliás, 125 não, são 120 aulas gravadas, mais 6 aulas ao vivo. Por que aulas ao vivo? Porque tem muito assunto que vai surgindo, gente. Por mais que eu coloque o conteúdo em aulas gravadas, cada turma traz uma novidade. Na última turma, por exemplo, nós trouxemos a discussão de NFTs, que não tinha surgido em turma nenhuma. Uma outra turma teve um ajuste a fazer por mudança de regra em algumas categorias de investimentos. Então, puxa, estava rolando a aula ali, de repente anunciou algo novo. Então, a gente usa as aulas ao vivo para acomodar ou alguma reflexão que talvez esteja saindo do que seria o ideal, né? Começa a vir algumas opiniões, tem aluno que fala, não, mas eu invisto nisso e tenho certeza que vai dar certo. Às vezes a pessoa está numa pirâmide financeira e criou uma discussão dentro de uma comunidade que eu preciso chamar atenção na aula ao vivo. Ó, gente, aquele debate, vamos lá, ó, esse ponto deixa claro que é uma pirâmide financeira, vamos fazer um alerta, vamos corrigir. A gente acomoda, apara as arestas dentro das aulas ao vivo. Então, 120 aulas gravadas, mais 6 ao vivo. Total de 40 horas, 41 horas de curso que você vai assistir. Mas não se iluda, tá? Essas 40 horas para você levar ter um acompanhamento ideal, mais ou menos 5 horas por semana. Na primeira semana, segunda semana, acho que algo entre 2 horas, 2 horas e meia, você acompanha o curso. É que o curso vai ficando mais complexo à medida que ele avança. Nos últimos módulos, talvez você precise dedicar aí umas 5, 6, 7 horas para acompanhar numa semana o conteúdo no ritmo que você gostaria. Aulas, colocar em prática, pesquisar, trazer a dúvida, ter a resposta da dúvida, praticar novamente. Nós teremos algumas rodadas de discussão bem interessantes. Legal? Ana Paula Bela, perguntando aqui, eu sou super estudiosa, mas não entendo nada de finanças e tenho muita vontade de começar a planejar todo o planejamento financeiro para minha casa. Esse curso seria o primeiro para eu fazer? Sem dúvida, Ana Paula. Você vai perceber que muita gente que convida a fazer cursos de finanças, de investimentos, vão querer te transformar em investidora. Eu quero te transformar em uma multiplicadora, uma pessoa que saiba orientar pessoas da família, pessoas da sua comunidade, do seu bairro, da empresa que você trabalha. Você tem que ter a ferramenta, o conhecimento e a didática para transmitir isso para outras pessoas. Então, é até bom que você não tenha vícios financeiros. É até bom que você não tenha feito outros cursos. Nas turmas anteriores, o pessoal vinha, eu faço o seu curso ou faço o outro? Bom, na prática, se quer fazer os dois, faz primeiro o do outro, que o nosso é mais completo. Agora, como essa é a última turma, eu não vou nem fazer essa sugestão, porque é capaz de você fazer um outro curso e se frustrar, porque o nosso curso, ele abrange muito mais que qualquer outro curso no mercado. Então, não há pré-requisito. Quase um quarto, vamos falar que um quarto não, até mais, se a gente considerar, eu ia falar que um quarto dos alunos são médicos, mas médicos, dentistas, veterinários, quem está na área médica tem mais de 1/3 dos alunos historicamente, esses não são profissionais que entendem de finanças e são aqueles que mais elogiam o sucesso do planejamento ao final do curso. Então, não há pré-requisito realmente para você aprender, tá legal? Rodrigo Manuel perguntando se as aulas são gravadas, por que será a última turma? Pergunto por ter interesse no curso, mas tem uma situação muito complicada, endividada. Rodrigo, é que tá. Curso gravado tem no mercado todo. O nosso curso tem aulas gravadas, mas o que caracteriza o curso de Inteligência Financeira é a minha agenda com vocês, é a agenda dos mentores tirando dúvidas. Tenho todo um trabalho físico. Eu dedico em média 4 a 5 horas diárias desses 3 meses só respondendo as dúvidas. Fora a resposta de dúvidas, tem casos que eu tenho que pesquisar. A hora que chega uma pergunta tipo, professor, eu moro aqui em Burkina Faso e eu não sei como que é o investimento aqui nessa região da África. Pô, eu também não sei, eu vou ter que pesquisar, né? Primeiro o idioma, segundo como é que funciona o mercado, terceiro se o que funciona no mercado está na aula, você tem que adaptar. Então, existe o tempo de pesquisa, existe o tempo de resposta, existe a interação que eu tenho com os mentores para ver se está tudo funcionando direitinho. E isso consome praticamente metade do meu ano, isso quando tem 2 turmas. O ano de pandemia 2020 lá foram 3 turmas, praticamente o ano inteirinho dedicado ao curso. Então é um modelo que se baseia demais na minha dedicação. Não conseguimos tornar tão individual o curso com aulas apenas gravadas. Ficaria um curso super desinteressante, talvez até poderia vender por 1/5 do preço, mas você não colocaria em prática esse curso da maneira como a gente assegura que vai ser colocada no Inteligência Financeira. Legal? Então, o que eu estou fazendo agora? Estou encerrando o projeto Inteligência Financeira, porque eu preciso de um tempo não só para descansar de uma pandemia que foi pesada, foram 6 turmas nesse período, mas também para realizar alguns projetos pessoais aí que estão meio engavetados e, enfim, vamos tratar isso como um período sabático
já que nós tivemos aí mais de 40 mil alunos impactados pelo curso Equilíbrio Financeiro e Inteligência Financeira nesse período, tá? Mas estou dando a oportunidade de todos participarem. Você, Manuel, que está numa situação um pouco mais complicada, conversa com a minha equipe de suporte, porque para essa turma especificamente nós flexibilizamos mais as condições de pagamento, pode ter um prazo um pouco mais longo, você vai poder parcelar dentro de uma parcela que caiba no seu bolso, e a gente vai virar esse jogo do endividamento que você tem rapidamente, tá? Rapidamente, com técnica, boa negociação, bom projeto apresentado aos seus credores. Legal? Não deixe de perder a oportunidade. E ó, uma dica boa para você, Rodrigo Manuel, né? Lembre-se que você se inscreve no curso e você tem a garantia até o dia 23 de maio de assistir todo o curso Equilíbrio Financeiro. Todo o curso vai estar. Você fez inscrição, você tem um curso inteirinho que ensina a eliminar as dívidas à sua disposição. Você assiste todo o curso Equilíbrio Financeiro, baixa todas as ferramentas desse curso. Você assiste o módulo 1, o módulo 2 do Inteligência Financeira, baixa as ferramentas desse módulo. Se achar por alguma razão que você não vai continuar o curso, é só mandar um e-mail para a equipe de suporte, para alunos@maisdinheiro.com.br, que você tem a sua inscrição, a sua solicitação cumprida na hora. Todo o dinheiro que você pagou no curso é devolvido para você. Você fica com as ferramentas, com os e-books, com o aprendizado que você teve nesse processo, tá? É uma grande oportunidade que eu estou dando para quem, por exemplo, está endividado e quer ter acesso ao curso Equilíbrio Financeiro e daqui a pouco dizer, olha, resolvi o problema, mas eu realmente não tinha condições de pagar. Gente, regra das redes sociais, continuamos amigos, você continua me seguindo, não vou bloquear ninguém e você vai ter sua vida financeira resolvida, tá? Então aproveita essa oportunidade porque ela é só nessa condição que nós temos. Legal, gente? Bom, vamos lá. Estendi um pouquinho o tempo aqui nas perguntas, mas nós temos aí, eu prometi, 1h15 de aula, né, já que a gente não teve aula da segunda-feira. Vamos falar um pouquinho sobre sacrifícios. Quais sacrifícios serão feitos? Falei desde a primeira aula, desde terça-feira, que sacrifícios existirão, mas com ressalvas importantes. Equilíbrio será a palavra-chave. Sempre nós trabalharemos o equilíbrio como condição fundamental. Equilíbrio financeiro, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio nas decisões. Eu vou fazer um sacrifício pela minha família? Não. Ou a família faz o sacrifício pelos planos de todos, ou a gente vai calibrar um pouco melhor esse planejamento. A família vai fazer sacrifício pela minha independência financeira? Também não. Nós vamos criar regras para que todos se sintam parte de uma gincana, parte de um projeto de realização de sonhos e todos estejam celebrando os sonhos. Às vezes o sonho de um, outra vez o sonho de outro, mas todos vão estar acompanhando no mapa quais são os sonhos sendo construídos dentro de um cenário de médio e longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, enfim, com a certeza de que esses sonhos vão acontecer. Então, na prática, nós vamos voltar àquela ideia que nós já discutimos nas aulas anteriores e que estamos trabalhando a consciência para que essa consciência gere desconforto e esse desconforto vai gerar a ação que nós precisamos para transformar as nossas escolhas. Então, haverá sacrifício? Sim, um sacrifício para nos mover para escolhas mais interessantes. E um ponto importante, a estratégia será individualizada. Nós falamos dos processos de ruptura, né? Como é que a gente faz para mudar hábitos? Nós utilizaremos criatividade para ajustar regras que eu proponho nas aulas à sua realidade. Puxa, não sabemos... Uma situação que no começo era criatividade, mas se tornou uma regra, né? Eu falo lá numa carteira balanceada que tem parte renda variável, parte renda fixa, por exemplo. Até que alguém foi pesquisar lá, um morador da Suíça, falando, mas aqui na Suíça, fui pesquisar renda fixa e não está rendendo nada. Um depósito a prazo está me rendendo 0,2% ao ano. Mas é porque isso aí não é renda fixa, é um depósito a prazo. Na Suíça, a renda fixa é uma carteira de ações pagadoras de dividendos, ações que sejam monopolísticas, não tenham concorrentes, concessionários de serviços públicos, e você vai ter parte da sua carteira em renda variável, ações diversas, parte em renda fixa, ações de concessionários de serviços públicos que não têm concorrentes, que vão gerar um caixa consistente na sua carteira. A gente vai descobrindo como que funciona, como que isso se adapta em cada país, tá? Mas sempre haverá criatividade para você comprar mais usando menos dinheiro, para investir melhor, perdendo menos tempo, para ter mais segurança, pagando menos pelos seguros. Tudo isso fará parte do processo. Teremos sacrifícios controlados o tempo todo e celebração do sucesso desses sacrifícios e teremos também uma condição muito importante de busca constante da eficiência, sempre melhorando o processo, sempre atentando aos indicadores que são gargalos. Eu tenho que juntar o dinheiro por um tempo, mas eu gostaria que minha carteira rendesse 1,1% ao mês. Se a sua carteira está rendendo 0,85% ao mês, nós vamos dar foco nas revisões de carteira, sempre a rentabilidade, a eficiência do processo, aproveitar os momentos de crise para pegar alguns papéis pré-fixados, como por exemplo agora, papéis que rendem 14%, 15%, 16% ao ano. Então nós vamos ter situações em que nós vamos encontrar com criatividade elementos mais eficientes para o planejamento e para a carteira de cada um. Legal? Resumindo,
de forma bem simples, de forma esquemática, né, para quem perguntou como é que funciona o curso, como que funciona o método Inteligência Financeira ele é dividido em 6 etapas. A primeira etapa nós trabalhamos, na verdade as primeiras 2 etapas, nós trabalhamos a consciência e a técnica. O módulo 1 do curso se chama Consciência, vai ser um módulo bem provocador, né, várias provocações, perguntas, enquetes, testes que você vai aplicar na família para entender claramente quais são seus bloqueios, quais são suas dificuldades, como vencer esses bloqueios. No módulo 2, o módulo que se chama Ferramentas, nós vamos trabalhar a técnica de transformação, para que a gente possa ter uma compreensão muito clara da vida atual de cada um. O que é a nossa realidade? Onde nós viemos parar com o engessamento nas escolhas, com os medos, com o excesso de dívidas, com a falta de conhecimento, com as escolhas erradas de investimento. Então, qual a consequência do nível de escolhas que nós temos até agora? Isso, primeiros 2 módulos do curso. Depois a gente entra no módulo Estratégia, é o meio do curso, onde a gente monta um mapa que nós iremos usar para percorrer nossa construção de sonho nos próximos 4, 5, 10, 20, 30 anos. Será o mesmo mapa com calibragens feitas de tempos em tempos. Então vamos montar a estratégia no meio do curso, a partir daí faremos uma modelagem com negociação, com eliminação de dívidas, com substituição de escolhas para que a gente possa construir a vida ideal. Essa vida ideal, consciente do onde nós queremos chegar, como queremos estar vivendo daqui a 2, 3, 4 anos, teremos então os módulos de negociação e investimentos para substituir nossas escolhas, para investir melhor. Então, no final, a execução de todo o processo com algumas revisões, alguns cuidados, um planejamento sucessório, herança, como que fica o dinheiro dos filhos, como passar aos poucos para os filhos sem ter custos excessivos. Então, todo esse planejamento sucessório também faz parte do curso. Isso você não encontra em nenhum outro curso de planejamento financeiro. Tá? Você vai ter cursos de organização financeira, cursos de investimento, cursos de educação dos filhos, planejamento sucessório, mas tudo junto num pacote só você não encontra. Então podemos até dizer que o curso de inteligência financeira talvez seja o curso mais barato do mercado, considerando a entrega que ele tem. Tá? Então esse é o método que nós vamos trabalhar a partir da próxima semana. E tem uma condição muito particular, que nós estamos falando o tempo todo de transformação, né, de mudança, de investir em algo que você não conhece, de você comprar de uma maneira diferente que você está acostumado. Se eu estou falando para algumas pessoas que têm aqui 50, 60 anos, comprar de uma maneira diferente significa desengessar um hábito que talvez tenha 40 anos na sua vida. Mudar uma forma de investimento que talvez seja a mesma há 25, 30 anos. Então, muitos de vocês podem lidar com um sentimento muito conhecido, que é o sentimento do medo. Puxa, mas como eu vou fazer para mudar aquilo que já é um hábito, para avançar numa forma de lidar com dinheiro diferente daquilo que minha comunidade vive, que meus pais me orientaram, que eu aprendi na igreja que eu convivo. Como que você vai vencer o medo? Bom, para falar sobre medo, eu trouxe aqui um vídeo de um aluno muito importante para nós, que ele participou da turma 1 do curso de Inteligência Financeira. Turma 1, lá no segundo semestre de 2016, imagine pela primeira vez apareceu um Gustavo Cerbasi falando, olha, o que eu ensinava nas consultorias, o que eu ensinava nos atendimentos individuais, eu vou trazer agora no formato online. Não existiam tantos cursos online e teve uma turma de alunos que apostou no meu trabalho para depois me certificar de que ele estava muito bem feito. E um dos alunos é o Carlos Matos, que trouxe um depoimento bem bacana e que prova que os alunos do curso de Inteligência Financeira se tornam multiplicadores. Dá uma olhada no vídeo do Carlos Matos. Bom, eu sou Carlos Matos, aluno da primeira turma do Gustavo Cerbasi. Sou advogado, formado já há mais de 10 anos. Eu tenho medo de investir. Mas em que sentido? Não é que eu me sinto receoso em investir. E quando eu falo medo, não é, eu não sei se eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer sim. Só que o medo, eu quero dizer o seguinte, saber o que eu estou fazendo. Primeiro estudar, primeiro olhar, até trocar ideia com amigos da própria turma, né? Que já são até mais experts do que eu. Muitos deles se aprofundaram muito. E saber no que eu estou colocando meu dinheiro. E se aquilo ali tem algum risco, eu costumo usar a seguinte expressão sobre risco. Como diz um médico meu, na medicina, até uma unha encravada mata. Então, o risco existe em tudo. A questão é você saber diluir o risco. Alguma coisa você vai acabar dando um deslize, mas que seja um deslize controlado, né? Um risco mais pulverizado. Porque investir é obrigatório hoje, não tem mais essa. A minha mãe, 70 anos de idade, é uma investidora hoje. Principalmente depois da partida do meu pai, ela pediu, já tinha até me pedido auxílio também,
para multiplicar aquilo que ela já tinha, né, que já é a independência financeira dela hoje, e com isso eu passei a administrar junto com ela os recursos que ela já tem e montar uma boa carteira de investimentos para garantir a vida inteira dela. Vem aqui, mãe, vem dar seu depoimento. E aí, mãe, como é que é sair de uma vida de poupadora para uma vida de investidora? É bem mais tranquilo, né? Porque a poupança, infelizmente, né, nos tempos de hoje, rende muito pouco, né? Pensão também é muito pouco. Então, você precisa ter um recurso, né? Um pouquinho a mais para você ficar um pouco mais tranquila, poder administrar, poder pagar suas contas, né? Poder ter uma vida... Se divertir um pouquinho. Um pouquinho mais tranquila. Eu, a partir do momento que ela pediu ajuda para diversificar a carteira dela, montar uma carteira, aliás, eu passei a mostrar para ela a infinidade de produtos que a gente tem hoje à disposição. É fantástico ver que o Carlos, além de colocar em prática na vida dele, se tornou um multiplicador de inteligência financeira, servindo de consultor para a mãe dele. Eu acho que não tem experiência melhor, né, para colocar em prática na vida da mãe. E a satisfação dela é a prova de que o método funciona. Gente, um ponto importante, mudanças vão acontecer e nós temos que perceber esses resultados das mudanças de forma tangível, de forma prática, no curto prazo. Eu estava até batendo o olho no chat aqui enquanto estava assistindo o vídeo do Carlos, o Alceu Queiroz comentando aqui, ó, Gustavo, ontem eu remanejei alguns investimentos e já vou conseguir em 3 meses recuperar os investimentos do curso. Através de uma simples ideia de recuperar o valor investido no curso, ele já, pelos insights que a gente deu aqui, ele já mudou um pouquinho a carteira de investimentos e viu que vai, com esse pequeno ajuste, recuperar o investimento que ele está fazendo no curso. Quem tem investimento já rolando na sua carteira vai perceber que a mudança é muito rápida. Você tem uma pequena massa de recursos para trabalhar, essa mudança vai fazer com que você gere renda, que você gere multiplicação de uma maneira muito mais eficiente que você fazia. Isso por si só já é uma forma de trazer o retorno do curso. Mas boa parte dos alunos consegue esse retorno não apenas com os investimentos. Mudança da forma de consumir, da forma de pagar alguns serviços, alguns bens que tem, o uso mais eficiente dos recursos para você ter mais gastando menos. Eu acho que neste ponto, já que nós temos 48% dos alunos endividados, talvez a grande parte dos alunos dessa nova turma 14 perceba a recuperação de investimento num alívio do pagamento de juros, uma mudança das despesas que você tem hoje com desequilíbrios, com correção de problemas, burocracias, que com um pouco mais de organização você vai encontrar. E talvez quem decidir pelo pagamento parcelado, nós temos uma extensão de parcelamento um pouco maior para essa turma, vai se perceber que, na verdade, pagando o valor de uma parcela, você faz um sacrifício no início, mas com uma grande mudança no seu planejamento, eliminação dos juros, talvez no segundo ou terceiro mês você já esteja com um ganho financeiro bem maior do que a parcela que você assumiu para o curso. Esse é o meu objetivo, é o objetivo de qualquer pessoa que vende serviço financeiro. Prestar esse serviço, mas que esse serviço seja pago com o lucro e não com o esforço, com o sacrifício de quem está passando pela experiência. Na prática, gente, eu falei que ia trazer o vídeo do Carlos para discutir a questão do medo, né? E vamos colocar na telinha aqui como é que a gente vence o medo. Muita gente acha que para vencer o medo é preciso coragem. Eu já vi, infelizmente, muito pseudo-influenciador financeiro falar que é preciso ter coragem para encarar as mudanças, para experimentar mercados novos, operações que você não conhece, realidades que não fazem parte da sua vida. Gente, desculpa. Pessoas que adotam a coragem para vencer o medo, talvez desenvolvam ansiedade. Talvez prejudiquem o seu sono, talvez mudem o seu comportamento porque passam a viver num estado de alerta que não é nada saudável para uma sociedade que está saindo de uma pandemia, está saindo de uma crise emocionalmente intensa. Então eu não quero que ninguém vença o medo com coragem. Nós vamos usar uma outra ferramenta para vencer o medo, que é o conhecimento. O conhecimento será a ferramenta para a gente poder entender quais são os fatores de risco e assumir riscos controlados. Eu vou investir em renda variável? Sim, talvez uma pequena parcela, se for o caso de você não ter tolerância a perdas, uma parcela suficiente para que num péssimo mês você não tenha uma cota negativa no seu investimento. Você administre de forma mais conservadora. Com a evolução do conhecimento, talvez isso mude. Aceitar o sobe e desce, entender que ele é parte do jogo e saber o que fazer, principalmente nas descidas, é o que vai fazer você ter resultados muito mais interessantes. A Bolsa teve uma queda recente,
Tá cheio de gente comprando ações, fundos imobiliários, ativos muito interessantes a um preço bem inferior de 2 semanas atrás, sabendo que vai poder surfar uma alta talvez de 10, 15, 20, 30% em alguns ativos num curto período de tempo. Pode ter perdido 10% em uma semana para recuperar 20 e 30 na outra. É assim que a gente trabalha a volatilidade. Na prática, gente, nós vamos ter uma construção de um planejamento, de uma carteira de investimentos que respeite os limites de cada um de vocês. Tanto o limite de conhecimento, quanto o limite de ansiedade, de não poder tolerar a volatilidade muito forte. Isso faz parte da nossa modelagem. Basicamente, essa descrição constitui o modelo do método, o modelo do curso, o modelo do planejamento que a gente constrói a partir da próxima segunda-feira. Na aula de amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o envolvimento e como que você obtém o retorno de forma mais objetiva do planejamento que você vai montar, do investimento que você vai ter para conquistar esse planejamento. Na prática, se você gostou, não deixe de compartilhar esse conhecimento. Lembre-se que essa aula de hoje você pode assistir novamente na plataforma. Vou colocar o QR Code aqui no cantinho para você poder apontar a câmera do seu celular, acessar a plataforma. Embaixo do vídeo tem um link para você assistir também. No episódio de amanhã, eu vou reforçar o passo a passo do método de forma um pouco mais detalhada. Vou trazer algumas ferramentas que eu tenho para você ainda na aula que a gente vai apresentar nessa sexta-feira e vou falar da oportunidade detalhada, das formas de pagamento, o que tem diferencial nessa condição. Quem não está conversando com a minha equipe ainda vai poder ter esclarecimento na aula de amanhã para entender como que a gente vai ter uma turma 14 diferente, mais impactante, com mais detalhes do que tivemos nas turmas anteriores. Basicamente, estou terminando nesse domingo a turma 13 do curso de Inteligência Financeira, estou começando na segunda-feira a turma 14. A gente vai ter uma condição bem especial para quem está entrando nessa turma 14 a partir de amanhã. Legal? Na plataforma, quem está assistindo já encontra nesse momento o resumo da aula de hoje. E no Instagram, quando você terminar a aula de hoje, você vai dar uma olhada lá no meu Instagram. Meu time já está publicando o card com a frase de hoje, que é: números não funcionam se você não dominar suas emoções. Eu quero que você, lá naquela postagem, deixe sua mensagem. Qual foi o ponto da aula de hoje que mais te impactou? E marque o nome de uma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento, ou alguém que te ensinou alguma coisa, alguém que é referência para você. Não deixe de colocar ali uma referência do que te motivou a fazer algum tipo de reflexão nova, mudança na sua vida a partir da aula de hoje. Seguimos montando o nosso quebra-cabeça na aula de amanhã. A inteligência financeira se completa amanhã com os detalhes do método que eu vou trazer para você na última aula. Espero que você esteja comigo também nessa sexta-feira, nessa quarta e última aula da semana da inteligência financeira. Um bom descanso e até amanhã. Grande abraço, gente.